Sejam bem-vindos a mais um FeitoCast, diretamente da Festa do Boi, na Agência Sebrae Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos falar de um assunto muito doce, né? Que é o mel potiguar. E para isso, nós estamos recebendo Sérgio Farias, que é presidente da Confederação de Apicultores do Brasil, e Robson Raad, que é produtor e consultor, referência no assunto, para que podemos bater um papo sobre essa temática que vem tido uma referência tão grande, né, nos últimos anos, e que é um feito potiguar, né, uma riqueza nossa e que muito nos alegra. Robson, a gente tem tido uma notoriedade na produção de mel, né, no Brasil de uma forma geral. Como o Rio Grande do Norte tem se posicionado diante desse mercado? Bem, boa noite a todos. O Rio Grande do Norte é o seguinte, ele já foi um quarto ou quinto colocado no ranking, né? Mas foi durante um ciclo de chuvas muito constantes, um período longo. Hoje nós estamos reconstruindo essa situação aqui, mas reconstruindo a situação de uma forma muito mais tecnológica do que hídrica. Né? Porque a situação a nível hídrico é muito fácil. Choveu, tem flor, você pega. Tecnológica não. Você se prepara para colher, inclusive, numa época de estresse hídrico, de secas intensas, né? E você tem floradas. Se nós aplicarmos tecnologia na apicultura, a gente consegue, tá, ter uma produtividade bem alta no estado. Nós podemos citar aqui o pessoal de Lages, por exemplo, uma região mais seca do estado, e durante até anos secos, que não intensos, mas secos, se conseguia uma média de 63 até 70 quilos por colmeia. Mas apenas aqueles que se aplicaram tecnologia. O Sebrae entrou aplicando esse módulo. Não é muito lento, não é muito rápido, ele é lento, demora, porque as pessoas demoram a mudar, nós mesmos demoramos a mudar, mas você prova que é possível produzir em escala dentro da caatinga nordestina tranquilamente. O processo de mudança, ele é sempre um processo que nos traz desafios, porque mudar é sempre um pouco incômodo, né? É tempestuoso. Exatamente, precisa ir para o processo de pessoa, porque o primeiro que precisa acreditar na mudança são os produtores, são as pessoas que estão envolvidas, desde que se tenha estrutura dentro desse processo. Hoje, a nossa produção ela é bem baseada nas cooperativas, né? E nas produções familiares. Qual é a influência desse público, né? Qual a representatividade desse público dentro dessa produção de mel no estado? Bem, vamos lá. Cooperativa não produz, cooperativa comercializa. Sim. Né? Então nós temos associações de cooperativas que representam grupos de produtores, né? Mas a gente tem que deixar isso muito bem claro, que muitas vezes a gente acha que não, a cooperativa tal produziu. Não, não produziu. Ela arrecadou do produtor e estocou para comercializar. A associação faz o bypass disso. Sim. A função da associação é agrupar as pessoas, tá, para que a gente possa transferir tecnologia e coisas desse tipo. A apicultura a nível mundial, se você olhar, cerca de 95%, 97%, ela é de microprodutores e é segunda atividade. Não é a primeira. Não é a primeira, tá? Não chega a ser o que traz a renda principal para aquela pessoa. Não é a dedicação total dela, não acaba que não fica naquilo. É engraçado que às vezes traz a principal, mas mesmo assim ela não é a prioritária. Nossa, que porque como ela é sazonalizada, ela dá mel às vezes numa época só e na outra não, a pessoa tem outras atividades. Sim. E a capacidade gerencial de cada pessoa é muito relativa. Se nós pegarmos a produção de qualquer grão, qualquer animal, qualquer coisa, o maior problema que nós temos são dados. A pessoa não consegue avaliar. O produtor de alimentos, tá, o homem do campo, ele age muito mais por amor do que por matemática. Entendi. Então ele insiste em criar alguns animais, por exemplo, que dão prejuízo, que se tornam a atividade principal pelo espoliamento financeiro, não pela renda. Então a apicultura tem essa característica. Por exemplo, eu sou de Minas Gerais. Sim. E a minha região é café. Então nós temos assim, todo produtor é cafeicultor. Todo. A renda principal é café. Mas ele tem apicultura. Mas quando você faz a comparação de valores, de tempo, de rentabilidade, ela é mais lucrativa. Sim.
mas ele não larga o café, porque é uma tradição de 400 anos. Não tem como fazer isso. Né? Então, hoje a gente não tem um arcabouço de dados. Não, lugar nenhum do mundo tem. Não é cultural, não tem mesmo dados para que o apicultor ele possa tomar decisões baseadas em dados. Não, aí tem. Tem? Tem. A questão é a capacidade de análise. Ah, entendi. Tá? E aí vem uma questão de convencimento. Por exemplo, eu posso te provar que se você tiver um carro é pior do que alugar um carro. Mas você quer ter o carro. Sim. E aí acabou o problema. Você quer, entendeu? Cada um. Aí entra outras questões. Eu acho que aí entra valores, sim, entra tradição, entra. Tem fatores que você não consegue, Sérgio, em hipótese nenhuma, dobrar. Quando é uma pessoa muito pragmática, tá? Ele dobra. Não, isso aqui não serve, isso aí pra cá, tá? É bom isso? Não sei, sabe? Eu acho que tem hora que a questão de afeto, de amor, é muito mais importante do que dinheiro. Mesmo que não te dê dinheiro, se ela te der paz, eu acho que é o suficiente. Mas tem que olhar essas coisas com certo carinho. Entendi. Sérgio, quando a gente fala sobre a comercialização nacional e a internacionalização, o que para vocês, enquanto instituição, e para você, enquanto presidente, né, de uma representatividade tão forte, vocês encaram como maior desafio dentro desse processo? Olha, eu acho hoje o nosso maior desafio com a relação ao mel é que o mel passou a ser uma commodity, né? Então ele tem um valor estipulado. Então nós vivemos, sobrevivemos e temos que acompanhar os valores internacionais, como a laranja, o café, a soja e tudo mais. Só que no mercado internacional há uma oferta muito grande de mel, né? Tanto da África, da Ásia, né? do norte, lá da Europa, da Polônia, aquela região lá. Leste europeu. Leste europeu. Então, você percebe que tem uma oferta muito grande. E o Brasil tem também uma grande oferta de mel, né? Visto que hoje nós exportamos, em média, de 70% a 80% da nossa produção nacional. Então, isso é muita coisa. É um número alto, um número bastante alto. Então, fica aí 20%, 30% do mercado interno que, muitas das vezes, não é absorvido, né? E, fora isso, nós temos outros fatores que influenciam a nossa comercialização. A questão do mel, do mel falso, né? Do mel sem registro, sem qualidade, né? Que, às vezes, o mel sem qualidade ele não deixa de ser mel, mas é um mel de baixa qualidade porque não tem uma certificação, não sabe como é processado, de onde vem, né? Então, uma série de coisas. Então, hoje, para nós, apicultores, o aumento, né, do consumo interno, né, do mel seria uma grande opção, né? Porque o fortalecimento do nosso mercado interno deixaria você menos vulnerável a oscilações e o humor do americano, do europeu, sobre a questão da compra do nosso mel. Visto agora que houve a questão do tarifaço do governo norte-americano, né? Então, se acontecer isso, vamos dizer que aí, como o americano compra em média 60% do mel que exportamos, vamos colocar aí, vai ficar na ordem de 40 mil toneladas, por exemplo. Como é que vai ser absorvido esse produto aqui no mercado? Então, vai acontecer, né, se perdurar isso, um grande impacto na nossa produção. E uma coisa que é interessante é o seguinte, que os nossos produtores, como o Robson falou, são pequenos produtores, em média de 20, 30 caixas, né? São pessoas, daqui a pouco o médico é 200, 100, 200 caixas, o grande, mas a nossa grande maioria são pequenos produtores que têm no mel a sua segunda opção de sustentação do seu lar, do seu modo de vida. E com isso, uma coisa que vai acontecer é o seguinte: como tem excesso de mel no mercado, o preço, a tendência é cair para o produtor, né? Hoje, por exemplo, você tem hoje a compra de mel a R$15 o quilo. Estão falando que deve baixar em média 30%, estão querendo baixar, mas estamos lutando para que isso não aconteça. Você vai vender o mel a R$10, R$10,50. Isso desestimula o produtor, desestimula a produção, porque... Isso é consequência, desdobramento, isso não tem como evitar. Agora, pegando um gancho no que o Sérgio está dizendo, nós temos que entender outra coisa também. Nós estamos falando de 40 mil toneladas, né?
Só para a gente ter uma vaga ideia da coisa. Se nós dessemos uma colher de mel, dia sim, dia não, a um terço da população, nós precisaríamos de 180 mil toneladas. E aí é outro ponto também. Culturalmente, o brasileiro ele não tem o mel tanto na sua alimentação. Não. Uma das coisas que a gente tem é que se é usado o mel, assim, na nossa cultura, muito medicinal. Sim. Por causa de preço. Naturalmente se vê o mel sendo tratado e sendo trazido para a mesa do brasileiro, sempre na cota de uma medicação, de uma prevenção. No dia a dia, diferente do mercado internacional, isso não é tão naturalizado na mesa do brasileiro, né? De o mel ser um alimento de consumo diário. O que limita o consumo de mel no Brasil não é só uma questão de hábito, é como é que esse hábito foi construído. Se você, vamos olhar aqui, quantos por cento da população ganha até 2 salários mínimos? Vamos tirar aí uns 70%. Ótimo. Então, se uma pessoa ganha até 2, estou dizendo até 2, que na verdade não é isso, ganha menos. A gente não está nem considerando quem ganha ali até um salário mínimo. Até um salário, né? que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Ótimo. Então, você pensa bem, um pai, uma mãe, você acha que ela vai pagar R$80, R$60 num quilo de mel em pastelaria de mercado? Ela vai comprar o que é necessário para a comida da família. Exato. Entendeu? A mulher, então, é específica nisso. Uhum. Então, quer dizer, as dificuldades que nós temos no Brasil em atender a legislação para fracionar esse mel, as coisas que são pedidas, sabe? Falta uma realidade, uma coisa mais sólida, inviabiliza a oferta de mel a preços acessíveis à população. Aí fala assim, o americano come tanto, porque tem dinheiro sobrando para comprar. É uma realidade diferente. A Alemanha come quando a gente vai para a base. É isso. É só isso, entendeu? Falando dessa parte de normas, de certificações, qual a importância das certificações, quais as dificuldades, como a certificação ela entra dentro dessa produção e dessa legislação no país de uma forma como um todo? Olha, eu posso dizer para você que eu tive uma experiência agora, moro em Brasília, né? Nós temos uma cooperativa e nós temos a nossa Casa do Mel há mais de 20 anos. Dessa vez, nós precisamos dar uma revitalização da nossa Casa do Mel e mudar de exigência de fiscalização, né? Então, para isso, saiu muito caro para a gente, né? Saiu muito caro, porque uma pequena casa de mel ou uma pequena cooperativa, para começar, tem que ter funcionários registrados, tem que ter um responsável técnico, que não é barato. Por exemplo, pra você ter ideia, só para você registrar um profissional, seja ele de engenheiro, diversos, né, agrônomo, veterinário, responsável técnico, você tem que pagar uma taxa anual ao órgão que ele pertence. Você tem que registrar a sua casa de mel no órgão, e que não é barato, certo? Segundo, você vai ter que manter um RT, um responsável técnico, e pagando um salário para ele todo mês, né? Você vai ter que ter funcionário, você vai ter que, por exemplo, controle de pragas, né? Limpeza de caixa d'água, análise de mel, por exemplo, é um desdobramento. São muitas camadas. Exatamente. Né, então, quando o Robson falou, quando você chegar no final do mês, o seu custo está lá em cima. Está lá em cima. Muito alto. Entendeu? Então, se você tiver um funcionário, que sai hoje R$1.900, R$2.000, se tiver 2, 4, 5. Um RT basicamente é um salário mínimo, né? Aí você vai ter um controle de pragas que custa R$300, R$400 por mês. A limpeza de caixa d'água, que você tem que fazer de 6 em 6 meses, controle da água todos os dias, inspeção em todos os médios que entrar, nós todos. Hoje a média de uma inspeção de mel, análise de mel, está entre R$300 a R$600, depende do local, o setor e que tipo de análise você faz. Então, a coisa assim, não é só burocrática, ela é cara. Ela é cara. Então, uma coisa que você temos que perceber isso é que nós temos que dar uma revisão nisso para que o produtor consiga chegar ao consumidor de uma forma, muitas das vezes até
o produtor vende barato e o dono de mercados aumenta o preço. Às vezes é o apicultor que vende caro, né? O cara não é o seguinte, vende um pouco mais alto, né? Caro é uma comparação, mas o que é caro, né? É relativo de acordo com a percepção de onde e de quem está olhando. Exatamente. Né? Então, tudo isso tem um fator. Então, a gente teria que ver que o pessoal fala muito bonito, né? Custo Brasil, né? Custo Brasil. Aí você, por exemplo, lá em Brasília, nós pagamos 20% de imposto. É puxado, né? Então, quer dizer, um produto que é necessário do alimento, você paga 20%. Então, tudo isso vai majorando, vai aumentando, e você fica assim, e agora? Como é que nós fazemos? Né? Então, a gente tem uma coisa que a gente tem procurado, junto ao Ministério da Agricultura, é melhorar ou diminuir um pouco essas exigências. Agora mesmo, fizemos um documento agora, que vai ter uma revisão lá do RTQ, então nós estamos querendo ver se a gente consegue diminuir um pouco as exigências. Hoje, as nossas casas de mel são centros cirúrgicos. Sabe? Centro cirúrgico. Né? Não é mais uma coisa. Né? Então, agora uma coisa que eu posso ter a informação que melhorou muito agora no Ministério da Agricultura, que agora, antes nós era inspecionado no mesmo setor que era o leite. Né? Hoje nós temos uma divisão de apicultura. Quer dizer, já estamos, as pessoas, o serviço público, né? O Ministério já estão reconhecendo a importância do mel e então já estão separando. Né? Porque hoje o mel, o que tem o mel a ver com leite? Tem isso, tem aquilo, não tem nada. Então hoje temos uma política própria dentro do Ministério, já temos uma divisão, tem pessoas responsáveis só por isso, então já estamos melhorando essa concepção e essa visão do setor público em relação a gente. Né? Só para completar o que o Sérgio falou. Precisa de um olhar amplo e abrangente, né? Dentro de todo esse processo. Uma revisão de possibilidades. Robson. Porque, completando a pena, eu posso falar de cadeira, que eu fui diretor de várias cooperativas, entendeu? Então eu sofri o que o Sérgio está dizendo aqui. Hoje, você montar uma unidade industrial, você vai gastar em torno de 5 a 7 mil reais por metro quadrado. Agora eu te pergunto, o que a unidade industrial tem a ver com o Conselho Regional de Medicina Veterinária? A gente não cria animais, mas é um gancho que foi criado por anos, tá? Que é viciado. E qual é a grande diferença da fiscalização no Brasil? E isso nós podemos falar, porque como nós somos brasileiros, nós podemos falar o que a gente quiser. Eu só não permito que alguém de fora fale o que ele quer. Aí não, vai falar no país dele. Aqui nós podemos falar. A grande diferença, tá? Eu conheço meio mundo, é que aqui ele fiscaliza um processo. Isso é um cabide de empregos, é reserva de mercado. Na Europa, nos Estados Unidos, eles fiscalizam um produto. Qual é a diferença? Aqui eles querem botar um monte de profissionais fiscalizando todo o processo de produção. Lá não. Lá o FDA, por exemplo, ele vai na prateleira do mercado e pega seu produto. Olha, as normas são essas aqui, tem que estar enquadrado. Essa é a diferença. Precisa atender às normas, precisa chegar com qualidade à mesa do consumidor. Exatamente, agora a multa é violenta, como aqui também é violenta. Sim. Só que a gente não tem uma estrutura viciada que acopla uma quantidade de custos operacionais que inviabiliza a oferta de mel a preços mais acessíveis. E cada hora aparece um iluminado que tira alguma coisa da cabeça e lá baixa uma normativa. A normativa é um papel. Para a indústria é um inferno. Então você não consegue acompanhar. O que acontece? O industrial faz o quê? Vende sem exportação, que é mais fácil. E nós não comemos. Então a gente produz os melhores mel do mundo e não ofertamos nosso mel no mercado interno do país. Olha, isso, para não dizer que é uma besteira, é no mínimo uma estupidez. E isso é uma falta de visão governamental, que infelizmente não é só política, ela é técnica. Porque a parte técnica é quem comanda os institutos, os ministérios e coisa e tal, que baixam normativas. O que o Sérgio está dizendo, a questão do leite, é muito simples. Tá? Só existia leite no Brasil, é uma coisa nova. Então se copiou um modelo de sanitário totalmente inadequado.
E é uma luta, assim, dantesca, para você conseguir provar que não precisa botar, por exemplo, água dentro da instalação para lavar a bota, onde não pode ter por causa do mel. Eles querem que você ponha uma coisa. Seria interessante, que chega a ser hilárico, mas é desesperante. Isso inviabiliza muita coisa. Porque precisa estar dentro do processo para falar sobre o processo, sim, né? Sim, precisa conhecer como é o dia a dia para normatizar, entendendo e buscando o que é melhor para atender o que é plausível, as normas e como o processo precisa mudar ser as normas. feito. Norma é feita para ser mudada. Uma coisa interessante é que, por exemplo, uma coisa mesmo, hoje nossas abelhas, a pessoa fala, as abelhas sem ferrão estão desaparecendo. Né? As abelhas nativas, né? Mas eu digo para você o seguinte, eu acho que não. Tá, não. Sabe? Você tem apicultor, tem meliponicultor aí que tem 700 caixas, tem 500 caixas, tem 200 caixas, sabe? E você vê das que tem no biomas. Né? Então, hoje as pessoas, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente trata as nossas abelhas sem ferrão como se fosse um mimosinho. Sim. Não, e já que nós, né, do setor, nós entendemos que a abelha tem que gerar lucro, gerar dinheiro para o produtor. Quando você vai estatizar as coisas, normatizar as coisas de uma forma assim, você pode ter 50, você pode ser o quê, papapá, pode ser aquilo outro. Então você engessa o setor, sabe? Porque hoje, quem cuida, pode dizer o seguinte, quem cuida da natureza, o apicultor é esse, se tem essa pessoa, é o apicultor e meliponicultor, que cuida das abelhinhas, faz disso, e isso gera dinheiro e gera lucro para manter a sua família, sabe? Então não há interesse nenhum agora é cheio de normas, cheio de coisas, não, que a abelha com ferrão, ela é exótica, uma abelha que está aqui há 200 anos. Né? E que ela não trouxe nenhum prejuízo ambiental. Ao contrário. Ela não trouxe nenhum prejuízo ambiental. Então, poder muito maior de Olha, produção, só para de você ter uma ideia do que você está falando, tá? 70% a 80% da polinização de tudo é feito com abelha apis. Pela abelha apis. Agora, é muito bonito, é muito romântico, tá? A questão de você, o conservacionismo. Mas dá vontade de perguntar assim, tá bom, meu querido, tá bom, me fala como é que é seu mundo de acordo com a sua cabeça. Então tá bom, então você pode parar de usar carro, parar de usar combustível, parar de usar ar-condicionado, porque é um mundo conservacionista e é um mundo que não pode evoluir. O que nós temos que entender é que o bioma ele já não é mais exclusivo, ele é socializado. Sim. Existe necessidade de ter normativa? Tem, você não pode transferir a abelha de um bioma para o outro, isso está feito mesmo. Olha, o Ministério é o seguinte, deixa eu dar logo o nome de uma vez, que você não pode falar, mas eu posso. O que é o problema? O Ministério, ele cria normas que ele não fiscaliza, porque ele não tem estrutura para fiscalizar. Então aquele troço fica lá no papel, tá entendendo? Aí pega um ou outro, depois serve como boi de piranha, uma coisa desse tipo. Não é assim. É uma questão de educação, de cultura, de mostrar, de colocar isso. Agora, o que gera economia apícola é a abelha apis. Agora, por exemplo, minha associação lá, quando eu era de presidente dela, 198 sócios, 3 cidades, 3 estados. 38 cidades, 3 estados. Pequenininha, né? Pois é, muito bem. Todo mundo tem abelha sem ferrão e todo mundo tem abelha apis. Sem nenhum tipo de atrito. Todo mundo cria abelha sem ferrão como conservação. A gente não faz comer, a gente gosta do bicho. Porque a abelha, minha querida, é uma questão de dogma. Ou você gosta de babá de paixão, ou você vai ter que abandonar. Isso é verdade. É perceptível dentro dos apicultores a paixão. A paixão que existe em conduzir, em trabalhar com a abelha, em trabalhar com essa cultura. E aí eu gostaria de perguntar para vocês dois, tanto para a Sérgio quanto para a Robson, qual é a perspectiva de produção de mel no Brasil? Para vocês, sobre o olhar de cada um. Complicado, né, Sérgio? Olha, nós vimos crescendo a produção de mel no Brasil de forma gradativa, tá? Vem crescendo um pouco tecnologicamente e vem crescendo também com a ampliação da base produtiva. Então, a gente está crescendo na
produção mais do que a produtividade. O que me preocupa. Sim. Porque eu acho que nós tínhamos que tecnificar mais e crescermos mais na produtividade para depois crescer na produção. Agora, por exemplo, o mercado internacional, apesar de toda essa balbúrdia, né, no tarifácio, que nada mais é do que uma manobra política, coisa e tal, mas nós sabemos disso, não adianta isso. Não sobra mel. Não tem mel sobrando no mundo. Então nós estamos tendo aí uma regularidade de preço de 20 anos, 25 anos. E eu sei disso que eu estou nisso há 45. Se você fala em mercado, em crescimento, em perspectiva, a melhor coisa que existe para qualquer atividade produtiva, qualquer uma, é você ter uma regularidade de preços. Preço alto é uma oportunidade que é excelente para o produtor e horrível para a cadeia produtiva. Há um efeito cascata. Porque você entra Deus, o mundo, os cachorros, mais o santo junto, mais não sei quem, e depois o pessoal abandona, vai embora, entendeu? E não resolve isso. Então a perspectiva que eu tenho no mercado, tá, é que devido a essa situação que vem se apresentando, nós deveríamos aumentar o mercado interno. Precisa de um trabalho. Me uma... dá a sensação de um olhar muito dedicado a esse processo, a essa riqueza natural, para que a gente possa ter esse mercado nacional mais fortalecido. Porque, como a gente já conversou aqui na mesa hoje, são muitas camadas para que esse mercado possa ser um mercado consumidor mais ativo, né? De algo que é produzido e que faz uma diferença não só no mercado e na economia, mas uma diferença social também. Sim. O que eu vejo, essa coisa toda, é o seguinte: o Robson aqui tá mais tempo que eu, mais velho na apicultura, né, Robson? E aí a gente vê que é o seguinte, que nós vemos de várias crises, né? Embargo lá do europeu, não sei o quê, o embargo agora está de força americana, a gente não sabe qual vai ser a outra coisa, de repente acusa alguma doença, e sempre tem alguma coisa para desestabilizar a nossa cadeia apícola. Então, eu acho que todo mundo entende, né, em diversos países, só nós não entendemos desde 1500, né, que tudo vai para fora. Sabe? Você quer chupar uma laranja boa, bacana, você vai para o exterior, você encontra a nossa laranja lá. O melão e assim por diante. O nosso mel também é assim. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, que nós temos um mercado interno. Nós temos. Né? Tava até o Robson, hoje o consumo nosso médio, né? 60 gramas. 65 gramas. Se nós dobrarmos isso aí, 4 colheres de mel por ano é o consumo nosso médio. Não dá nem para adoçar café. Muito pouco, né? Muito restrito. Se a gente dobrar isso, né? Não estamos falando aqui de passar de meio quilo para 1 quilo. Nós estamos falando de passar de 60 gramas, 65, para 150 gramas. É um passinho a mais. Um passinho a mais. Então, vai faltar mel. Né? Vai faltar que mel. É preocupante, porque quando falta mel, se justifica a importação. Sim. E aí você pode importar mel com doenças, com diabo 4, porque a lei assim permite. Então você vê que esse negócio tem que ser feito de uma maneira coordenada. Você tem que aumentar o consumo um pouquinho, mas aumentar a produção aqui junto. A produtividade, né? Entendeu? Então é essa coisa que nós estamos... Inclusive nós estamos conversando lá com alguns setores lá, alguns ministérios lá em Brasília a respeito disso. Olha, inclusive nós tivemos agora a reunião lá no MDA, foi muito bem recebido, né, para lá, e expomos isso aí. A gente quer aumentar o consumo, mas nós temos também que aumentar a nossa produtividade, porque é baixa em relação até outros países aqui da América do Sul. Né? O Brasil tem uma diversidade de flora, né, de mês. Ninguém tem igual. Tem. Nosso país ele é impressionante como ele é rico decente. em várias camadas, né? E essa riqueza a gente tem dificuldade de usufruir da nossa própria riqueza. Você tem ideia? Quase interessa a alguém que você não põe a mão na sua riqueza. Você tem ideia, por exemplo, o Robson falou, olha, vamos fazer mel do Japão, mel da aroeira,
mel de eucalipto, mel de cipaúva, mel de aroeira, mel de abacate, mel de pequim, mel de cipaúva, mel de cipaúva não, colocar mel de perpétua roxa, mel de hortelã do campo, mel que tem alcaçuz. Marmelo. Entendeu? Olha, você tem noção, só Então, na minha região são 50 cores de mel diferentes num raio de 25 quilômetros. É uma riqueza Ninguém tem. absurda. sim. Absurda. Então, eu pergunto a você, você conhecia tudo isso? Não. Então, veja bem, é isso que a gente fala. O grande público, esses dias eu tive uma reunião lá com o Ministério e fiz essa pergunta ao secretário. Falei, secretário, o senhor sabia que existia isso? Ele disse, não. Se o senhor, que é uma pessoa esclarecida, Não sabe? está Não sabe. antenada, não conhece, imagine o público de modo geral, não é? Então, às vezes, o nosso público ele não consome nosso mel porque ele está acostumado e assim. E tem uma coisa que é ruim para o nosso setor, é a desconfiança do nosso consumidor. Qual é a pergunta que nós mais respondemos? Esse mel é puro mesmo? Esse mel açucarou, porque ele está acostumado a comprar glicose ou frutose de milho, como se fosse mel. Que não açucara. Mas ele não é mel. Aham. Então, E Totalmente até a diferente. inversão do olhar de qualidade Totalmente modifica. diferente. então nós temos que fazer essa como é que Toda essa reeducação. exatamente. Inclusive de mostrar assim, o que é o verdadeiro mel, trazer esse conceito e levar a uma possibilidade de todas as camadas. Sim. A história do passinho. É um passinho. Se a gente conseguir dar esse passinho, a gente já faria uma diferença. Mas eu digo grande. isso, a classe consumidora, que é a classe média alta e rico, ele não desconhece os nossos bens, né? Então, de repente, o chefe de cozinha, os vários setores desconhecem as nossas Que é um especificações. grande canal de abelhas e meis melipônios. Sim. Porque eles têm assim, nós temos, olha, existe no mundo 15 milhões aproximadamente de abelhas diferentes. Tá bem? Cerca de 500 estão no Brasil. Aliás, 500 são de abelhas sociais, que vivem em grupo. Tem abelha que é solitária, a grande maioria é solitária. Dessas 500, o Brasil tem umas 350, 400. Cada uma tem um paladar diferente da outra. Só que aí quando você vai criar, começam os embarreiramentos. Quer dizer, o Estado não tem suporte para proteger e preservar e não permite que você crie. Sim. Então isso vira um É uma cadeia. É literalmente uma cadeia. arame farpado enrolado. É uma cadeia mesmo, com 7 chaves. E você vai pra cadeia, mostrou. Tem 7 chaves, tudo. Aquelas 4 chaves. São Tetra muitos quatro. desafios. aquela tetra, né? Que fechou, tetra, já fechou, era. acabou. Tá lá. Sérgio, Robson, gostaria de agradecer. Foi muito bom esse papo com vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando. Esse foi mais um FestaCast, né? Um feito cast dentro da nossa Festa do Boi aqui na agência. Uma verdadeira aula, uma conversa profunda, né? Que deixa muitas reflexões, trazendo elementos importantes para a população de uma forma geral, botando na mesa coisas que a gente não se fala, né? Popularmente, quando a gente fala dessa preciosidade, dessa riqueza natural que é a produção de MES. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês e pela generosidade de estar conosco nessa mesa. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Foi riquíssima. Ainda mais estando aqui ao lado do nosso mestre, Robson Reis. Estamos aprendendo. Muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um Feito Cast aqui diretamente da Festa do Boi. Se você quer acompanhar conversas como essa sobre feitos que nos traz muito orgulho, acompanhe a nossa programação durante toda a Festa do Boi.